Fala galera, bem-vindo ao canal História Jogadores e para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, narrador desse canal e hoje vamos contar a história de David Villa. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal, de deixar o like, compartilhar para seus amigos e ativar o sininho. Também não esqueça de seguir a nossa conta do Instagram, @news_football. Então, bora pro vídeo. David Villa Sanches nasceu em 3 de dezembro de 1981, em Tuila, região norte da Espanha, filho de José Manuel Villa e Dorita Villa. Quando Villa tinha 4 anos, suas chances de se tornar jogador foram colocadas em risco, após fraturar o fêmur na perna direita. Villa se lembra do seu pai por ter ajudado no processo de desenvolvimento do seu futebol. Segundo ele, seu pai estava obrigando ele a jogar futebol todo dia para melhorar sua perna esquerda, ainda quando sua perna direita estava engessada, durante os 4 anos. Aos 14 anos, Villa admitiu que esteve perto de desistir do futebol após desentendimentos com o técnico e ficar desiludido, mas graças ao seu pai, ele superou, percebendo que Villa havia talento para ir para o profissional. Ele começou sua carreira pelas categorias de base pelo UP Langley por 8 anos, entre 1991 a 1999. Mostrando seu bom futebol, surgiu interesses em repatriar jogador e foi para o Sport de Rom, ficando por um ano no juvenil, em 1999 a 2000, onde depois subiu para o time B do clube por um ano. Na temporada 2001-2002, ele estreou no profissional. Depois de marcar 25 gols nas duas temporadas, Villa se tornou titular no clube, mas depois de marcar 40 gols, o Real Zaragoza acabou comprando Villa por 3 milhões de euros na temporada 2003-2004. Pelo Sporting de Gijón, ele fez 85 jogos e 40 gols. Sua estreia na La Liga pelo clube foi na derrota de 1-0 contra o Deportivo de La Coruña. Seu primeiro gol foi contra o Real Murcia, na vitória de 3-0. Ainda, o time chegou à final da Copa do Rei de 2004, marcando um gol importante na vitória de 3-2 contra o Real Madrid, e foi campeão. Na temporada 2004-2005, Villa ganhou a Supercopa da Espanha contra o Valência, perdendo no jogo de ida por 1-0 e na volta vencendo de 3-1. Ainda Villa participou da sua primeira competição europeia, a Liga Europa de 2004-2005. Ainda em 9 de fevereiro de 2003, Villa estreou na seleção espanhola, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2006, vencendo de 5-0 contra o San Marino. Seu primeiro gol pela seleção foi em 16 de novembro contra a Eslováquia, em empate pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2006. Pelo clube, ele fez 94 jogos e 39 gols. Na temporada 2005-2006, Villa foi vendido ao Valência por 12 milhões de euros. Na sua estreia pela Liga, foi na vitória de 1-0 contra o Real Betis em 27 de agosto. Também marcando gols importantes contra o Real Madrid e o Barcelona. Pela Liga, ele fez 25 gols em 35 partidas, um gol atrás do artilheiro daquela temporada, Samuel Eto'o. Naquele ano, Villa quebrou um recorde há mais de 100 anos atrás, sendo que fez mais gols, alcançando Edmundo Soares pelo Valência. Ainda ele participou das eliminatórias da Euro 2008, substituindo por definitivo Raul do Real Madrid, marcando no total 6 gols. Na temporada 2006-2007, Villa e Fernando Morientes formaram uma dupla, marcando 45 gols ao todo. Naquele ano, ele estreou na Champions League pelas classificatórias contra o Red Bull Salzburg, perdendo de 1-0. Ainda, ele participou da Copa do Mundo 2006. Sua estreia foi na primeira partida, vencendo de 4-0 contra a Ucrânia, marcando 2 gols. Na segunda, venceu de 3-1 contra a Tunísia. E na terceira, vencendo de 1-0 contra a Arábia Saudita. Pelas oitavas de finais, a Espanha perdeu de 3-1 contra a França, se desclassificando, marcando um gol no jogo.
Com boas atuações, Vila ficou entre os top 50 pela Bola de Ouro. Na temporada 2007-2008, com o começo ruim do clube, demitiram Quique Sánchez Flores e contrataram Ronald Koeman, onde eles conseguiram ganhar a Copa do Rei contra o Getafe, vencendo de 3-1. Mas 6 dias depois, Ronald Koeman foi demitido por maus resultados, mesmo ganhando a Copa do Rei. Ainda ele participou da Euro 2008. Na primeira partida, marcou 3 gols na vitória de 4-1 contra a Rússia. Na segunda, marcando 1 gol, vencendo de 2-1 contra a Suécia. Na terceira, vencendo de 2-1 contra a Grécia. Pelas quartas de final, empatando de 0-0 contra a Itália e vencendo nos pênaltis de 4-2. Na semi, vencendo de 3-0 contra a Rússia. E na final, venceram de 1-0 contra a Alemanha, levando o título, terminando com o artilheiro da competição, com 4 gols, levando uma chuteira de ouro. Na temporada 2008-2009, com consistência em marcar gols, Vila igualou recordes de Mário Kempis e Predrag Mijatovic, marcando 28 gols em apenas uma temporada pelo Valência, ficando em 7º lugar no Ballon d'Or de 2008 e em 9º melhor jogador do ano pela FIFA. Ainda participou das Copas das Confederações 2009. Pela fase de grupos, venceu de 5-0 contra a Nova Zelândia, venceu de 1-0 contra o Iraque e venceu por 2-0 contra a África do Sul. Pelas semis, eles perderam de 2-0 contra os Estados Unidos, se desclassificando. Na temporada 2009-2010, muitos times queriam ele, mas acabou ficando pelo Valência. Ainda marcando em 54 jogos, marcou 43, ficando em 4º lugar dos maiores artilheiros daquele ano. Pelo time, ele fez 225 jogos e 129 gols. Ainda ele participou da Copa do Mundo 2010. Na fase de grupos, perdeu de 1-0 pela Suíça, venceu de 2-0 contra Honduras, marcando 2 gols, e venceu de 2-1 contra o Chile, marcando 1 gol. Pelas oitavas, venceu de 1-0 em cima do Portugal, marcando 1 gol. Nas quartas, venceu de 1-0 contra o Paraguai, marcando 1 gol. Nas semis, venceu de 1-0 na Alemanha e venceu de 1-0 contra a Holanda, ganhando a Espanha sua primeira Copa do Mundo. Na temporada 2010-2011, em 19 de maio de 2010, Vila foi anunciado como novo reforço do Barcelona por 40 milhões de euros e salário de 7 milhões por temporada. E em 21 de maio, mais de 35 mil torcedores do Barça lutaram Camp Nou para a apresentação de Vila e usaria a camisa 7. Pela Supercopa da Espanha, no jogo de ida, perdeu de 3-1 contra o Sevilla e no jogo de volta, fez sua estreia, entrando no segundo tempo no lugar de Pedro e vencendo de 4-0 no jogo de volta, levando o título. Seu primeiro gol foi contra o Milan no troféu João Gamper, empatando de 1-1 e vencendo de 3-1 nos pênaltis. Em 29 de agosto de 2010, Vila estreou na La Liga contra o Racing de Santander, marcando seu terceiro gol na vitória de 3-0. O primeiro clássico dele contra o Real Madrid foi em 29 de novembro de 2010, marcando 2 gols na vitória de 5-0. Nesse ano, ele ganhou a Champions League, se classificando em primeiro no grupo, na frente de Copenhague. Pelas oitavas, Barcelona venceu o Arsenal no agregado de 4-3. Pelas quartas, Barcelona venceu no agregado de 6-1 contra o Shakhtar Donetsk. Na semi, o Barcelona venceu por 3-1 no agregado contra o Real Madrid. Pela final, Barcelona venceu o Manchester United por 3-1, com 1 gol de Vila na final. Também ganhou a La Liga, com 96 pontos. Em 25 de março de 2011, Vila marcou 2 gols contra a República Tcheca, pelas classificatórias da Euro 2012, dando a vitória por 2-1. Com isso, se tornando o maior artilheiro da história da seleção espanhola, ultrapassando 44 gols de Raul. Na temporada 2011-2012, Vila ganhou a Supercopa da Espanha. Na primeira partida da temporada, no jogo de ida, empatou em 2-2 contra o Real Madrid e na volta venceu de 3-2. Também ganhou a Supercopa da UEFA de 2011,
venceu de 2-0 contra o Porto. Pelos Mundiais de Clubes na semi contra o Al-Sadd, Villa acabou quebrando a tíbia, ficando de fora por 8 meses, deixando de participar do resto da temporada e Euro de 2012, onde venceu por 4-0 ao Al-Sadd e na final venceu de 4-0 contra o Santos de Neymar. Na temporada 2012-2013, após recuperar da lesão, em 11 de agosto de 2012, ele voltou aos gramados aos 83 minutos na vitória do Barça por 2-0 contra o Dinamo Bucareste, onde mais tarde o time foi campeão da La Liga. Ainda a Villa foi convocada para a Copa das Confederações 2013. Na fase de grupo, a Espanha ficou em primeiro do grupo, à frente do Uruguai. Na semi, o jogo terminou em 0-0 contra a Itália, levando aos pênaltis, vencendo de 7-6. Na final, perdeu de 3-0 pelo Brasil. Pelo Barça, ele fez 119 jogos e 48 gols. Na temporada 2013-2014, em 8 de julho de 2013, o Atlético de Madrid comprou o Villa por 5,1 milhões de euros. Em 21 de agosto de 2013, Villa estreou no time pela Supercopa da Espanha contra o Barcelona no empate de 1-1 no jogo de ida, marcando um gol na estreia e na volta empatando em 0-0, perdendo o título por gols fora de casa. Seu primeiro gol pela La Liga foi em 1º de setembro na vitória de 2-1 contra o Real Sociedad. Pelo clube, ele fez 47 jogos e 15 gols, ajudando o time a ganhar a La Liga desde 1996. Pela Champions, se classificou em primeiro lugar nas fases de grupos. Nas oitavas, venceu de 4-1 no agregado contra o Milan. Nas quartas, venceu de 2-1 no agregado contra o Barcelona. Na semi, venceu de 3-1 no agregado contra o Chelsea. E na final, empatou em 1-1 no tempo regulamentar contra o Real Madrid, indo para a prorrogação, perdendo por 4-1, dando o 10º título da Champions pelo Real. Ainda ele jogou a Copa do Mundo de 2014. Nas fases de grupos, a Espanha perdeu de 5-1 para a Holanda, perdeu de 2-0 para o Chile e venceu de 3-0 a Austrália, marcando um gol, ficando em terceiro lugar, se desclassificando. Na temporada 2014-2015, Villa foi anunciado como novo reforço do New York City, mas foi logo prestado a Melbourne City, da Austrália, como forma de prepará-lo para sua estreia na MLS, aproveitando a prorrogação da A-League e da MLS. Na sua estreia pelo Melbourne foi contra o Sydney e marcando um gol. Villa havia feito contrato de empréstimo de 10 jogos pelo clube, mas logo New York City quis logo ele, fazendo 4 jogos e 2 gols pelo Melbourne City. Em 2015, em 10 de fevereiro, Villa fez sua estreia em um amistoso contra o St. Mirren, marcando um gol. Sua estreia pela MLS foi em 8 de março no empate de 1-1 contra o Orlando City. Uma semana depois de seu primeiro jogo em casa do Yankee Stadium, Villa marcou um gol na vitória por 2-0 contra New England Revolution. Em 25 de julho, Villa foi selecionado para participar da MLS All-Star Game 2015, onde marcou um gol com assistência de Kaká na vitória de 2-1 contra o Tottenham. Em 2016, Villa também foi incluído na lista do MLS All-Star Game contra o Arsenal, perdendo de 2-1. Ainda ele ganhou o prêmio MLS MVP como melhor jogador da liga. Em 2017, Villa também foi incluído na MLS All-Star Game, terminando em 1-1 e vencendo por 4-2 contra o Real Madrid nos pênaltis. Ainda ele ficou em segundo lugar na artilharia com 22 gols na MLS, a 2 gols atrás do artilheiro Nemanja Nikolić. Pelo clube, ele fez 125 jogos e 80 gols. Em 2019, Villa foi anunciado como novo reforço do Vissel Kobe, do Japão, se juntando ao seu amigo companheiro do Barcelona, Andrés Iniesta. Em 2 de março, ele fez seu primeiro gol na G1 League, na vitória de 1-0 contra o Sagan Josu. Ainda ele venceu a Copa do Imperador, vencendo de 2-0 na final contra o Kashima Antlers.
Pelo clube, ele fez 29 jogos e 13 gols. Em 13 de novembro de 2019, Villa anunciou sua aposentadoria, pois queria investir como proprietário do time Quemboro FC, dos Estados Unidos, onde o clube começará a jogar em 2022 na segunda divisão da MLS. No total de jogos em sua carreira foi 861 jogos e 438 gols. Pela seleção, ele fez 98 jogos e 59 gols.